Uma agulha aqui dentro, né? E ela impede ou deixa a passagem de gasolina, né? É o famoso estilete. Uns chamam de estilete, outros chamam de agulha, né? Que é onde pega a boia. Como é que funciona? Aqui você tem a entrada de combustível. O combustível entra por aqui e começa a encher essa cuba. À medida que enche essa cuba, essa boia aqui vai subindo. Vai subindo, vai subindo, até chegar no ponto em que ela empurra uma agulha que tem aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês. Uma agulha que tem aqui dentro. E essa agulha veda o combustível e não deixa mais o combustível entrar. À medida que o carro for usando a gasolina, a boia vai oscilando, né? De acordo com a necessidade, ela vai oscilando aqui, né? Ela vai oscilando aqui e vai deixando entrar gasolina ou não. Então, entra gasolina por aqui, né? Então, vai passando por aqui, a boia vai enchendo, 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 até chegar num ponto em que vedou. Vedou, não passa mais combustível. Então, marcha lenta, por exemplo, que o carro usa pouca gasolina, a boia segura aqui, vedando, para não passar combustível, né? Para ver essa altura, vale contar quantas roscas estão para fora? Não. Só dá uma olhada aqui. Normalmente tem uma marquinha, mas mesmo que não tenha, você bate o olho aqui e vê mais ou menos até onde ele vai. Está indo um pouco mais da metade. Um pouco mais da metade do corpo da porca aqui, que não tem rosca. Essa aqui não tem rosca, tá? Isso aqui é justamente para vocês poderem pegar nela e desenroscar, né? Então ela está mais ou menos com metade do corpo. E aí vocês vão desenroscando. Ela vai subindo até sair. Aqui tem uma borracha. Então não é para você sair puxando com força não. Vem puxando devagar, rodando, né? Então aqui é aquilo que eu falo, né? Gasolina entra por aqui, né? Gasolina está entrando por aqui, por esse furo aqui de cima. A boia está embaixo. Essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo mexer lá dentro, né? É o que vai vedar. Então vai enchendo, a boia encostou, vai até a boia fazer força e tampar. Isso aqui dá problema às vezes nessa cabecinha aqui dentro, que às vezes é de borracha, e às vezes é toda de metal, tá? O que acontece? Quando você bota uma regulagem de boia muito forte, a boia faz muita força. O cara não sabe regular. Vamos supor, o cara não soube regular. A boia vive encostada aqui, forçando isso. Quando a ponta aqui dentro é de borracha, ela fica marcada. Então ela não veda mais. E mesmo que a boia force para dentro, o combustível continua entrando, continua entrando, continua entrando. E aí o carburador começa a jogar gasolina demasiada para dentro do motor. O carro morre, entendeu? Ou então consome muito, dependendo do que for, consome absurdamente, porque um quadrijet já consome absurdamente, tá? Então já vai consumir mais ainda. Então, olhou para dentro das borboletas, quando você olha aqui para dentro dessa peça aqui, você vai olhar para dentro dessa aqui, isso aqui vão estar jorrando, não está pingando não, ela está jorrando gasolina, vai estar gotejando assim, como se você tivesse com a mão bem molhada e fazendo assim, jorrando lá dentro. Se for no de trás, vai fazer isso no de trás. Se for no da frente, vai fazer isso no da frente. Vai ficar jorrando gasolina. Então, jorrou gasolina aqui por aqui, com certeza, e não para, mais que você faça qualquer coisa, existe um truquezinho, que às vezes essa peça aqui, ela agarra. Então, existe um truquezinho de você, com calma, dar umas pancadinhas em volta aqui, para ver se solta ele. Tá? Com o motor funcionando. Você vai acelerando ele um pouquinho e vai batendo aqui. Então, você pega no acelerador, acelera um cadinho de nada, ou então aperta o parafuso do acelerador, que é esse aqui, né? Aperta esse parafuso aqui, que é o parafuso que acelera aqui a borboleta, né? Aperta ele um pouquinho, para o carro ficar um pouquinho acelerado, para não morrer.
E aí você vem aqui e dá umas pancadinhas de leve, não é para bater, não precisa nem usar martelo. Tá? É uma chave assim, vem batendo do lado assim devagar, só com o próprio peso da ferramenta. Às vezes isso aqui agarra, essa peça aqui agarra, ela não fica tão solta, tá? Ela agarra. Ou a boia também, tá? Porque lá dentro, eu vou desmontar a boia, vocês vão ver, lá dentro tem um eixo. E às vezes a boia também fica presa. O carburador, quando está muito velho, muito usado, muito enferrujado, agarra aqui a mesma coisa. Fica agarrando e ela não consegue subir e ficar presa. Então a pancadinha nessa tampa pode tanto soltar aqui, quanto soltar a boia. Entendeu? Então fica um negócio mais fácil de resolver. Se batendo, parar de vazar por aqui, parar de jorrar gasolina, beleza, não precisa mexer em mais nada. O troço só estava meio preso. Uma sujeira, agarrou alguma coisa. Se não parar, aí realmente é a troca dessa peça aqui. Tá? Vocês vão ter que trocar isso aqui. Quer falar nesse momento entre a diferença do material da boia e a questão do encharcamento? A boia, essa boia aqui, não sei se vai dar pra ver, ela é original da Holley. Eu vou tirar ela aqui rapidinho. E aí eu comento sobre isso. Mostrou os parafusos aqui? Que parafuso? Mostrou aqui em close onde você está tirando? Não, vou mostrar. Os parafusos, se der pra ver, são esses dois aqui, ó. Esse e esse. Tá? Tem que arrumar uma chavinha de fenda mais fina. Uma chave de fenda fina. É esse parafuso aqui e esse aqui. Tá? Também não pode estar apertado que nem fim do mundo. No caso aqui tá apertado igual o fim do mundo. Chega a tá dando estalo. Mesma coisa. Dá um alicate de bico lá pra mim. Uhum. Mesma coisa. Cada parafuso na sua sede. Não mistura. Ainda mais esses que tem a arruela de pressão ali. Entendeu? Pequena, mas tem. Pior ainda. Um alicatezinho aqui, você pega. Tira os parafusos. Esse é o de cá. E esse é o de cá. Então, tirou a boia. Tá vendo que não é assim que se coloca, tá? Não é assim. Ela é dobrada para dentro. Corpo da boia dobrada para dentro. Você dobra primeiro e encaixa lá. Depois, na hora de montar, eu vou mostrar a vocês. Bom, então o negócio é o seguinte. Essa boia aqui, por exemplo, já é original da Holley. Tá? Ela é uma boia original da Holley. E o que que acontece? Essa boia aqui talvez não tenha esse problema, mas é difícil. A boia é emendada aqui. Tá? A boia tem dois pedaços. Tem uma tampa e tem esse corpo de baixo. Tá? Não abre. Não adianta que chegar aqui não abre. Tá? Então o que que acontece? Isso aqui, essa emenda aqui, com esse combustível maravilhoso que nós temos no Brasil, às vezes abre aqui um troço imperceptível. Você vai dizer assim, cara, não dá nem pra ver que abriu. Tá? É o caso dessa boia aqui, por exemplo, que abriu em algum lugar. Ó. Que ela tá suja embaixo. Ó. Tá cheia de areia aqui embaixo. Cheia de poeira de alguma coisa. Em algum lugar essa boia abriu. Provavelmente aqui, ó. Que tá mais escuro, não sei se dá pra ver. Aqui tá mais escuro, provavelmente aqui já abriu. Deve estar entrando um pouquinho de combustível aqui. Tá? Então o que que acontece? A boia não consegue subir. Ela fica pesada. Por mais que o combustível entre, ela não consegue subir o que tem que subir.
E aí causa dano naquela outra peça lá, porque você é obrigado a enfiar a peça mais para dentro para poder a boia conseguir vedar, e aí danifica tanto aquela peça por causa de uma boia que você não trocou, entendeu? Aqui é exatamente onde a peça pega, né? A peça funciona da seguinte maneira, ela pega aqui, né? Vamos supor, isso aqui é a peça lá, né? A peça virada para baixo, ela pega nessa lingueta aqui. Então ela vai levantando até fechar. Então, se ela estiver cheia de combustível aqui dentro, pode pegar a boia e trocar, porque já era. Essa aqui eu não sei, eu vou testar ela com calma, mas eu acredito que pelo que está cheia de terra aqui dentro, com certeza essa boia deve estar entrando combustível e não deve estar vedando. Já tem um problema aqui. Esse é um sintoma. Se a boia estiver manchada é porque minou combustível para dentro. Minou combustível. E o que acontece? Eu particularmente gosto dessa boia feita de latão. Essa boia aqui de plástico, eu não, sei lá, eu não tenho muita confiabilidade. Eu prefiro a de latão, que é uma, eu não tenho nenhuma aí para mostrar, mas é uma boia de latão, toda de latão. E em vez dessa emenda de plástico aqui, isso aqui é soldado. Existe uma solda aqui, a solda tipo solda de rádio, vedando a boia toda. E é mais difícil entrar, né? Ainda mais que é uma boia feita numa fábrica, então a solda aqui não é você chegar lá com um ferro quente, solda e vir soldando. Os caras têm todo existe todo um maquinário para fechar essa solda aqui. Eu prefiro a de latão, porque dificilmente entra combustível nela, do que essa de plástico. Mas, vamos ver. Vamos ver, às vezes entra tão pouco combustível aqui que funciona. Até porque um carro desse, quem tem um quadrijet não usa isso aqui para ir para o trabalho. Então, dificilmente isso aqui encharca do jeito que eu estou pensando. A de latão também é Holley? Tem tem várias lojas que vendem essa boia, né? No caso, você tem que pegar aqui um número, né? Tem um número de série aqui, que não vai dar para ver de jeito nenhum, tá? Mas está aqui um número de série. E normalmente, por exemplo, o pessoal que mexe com loja americana, você tem a Summit, você tem uma que é amarela e preta, como é que é o nome dela? Jags? Jags, tem a Jags também, né? Que você tem esse número escrito do lado, escrito, por exemplo, vou dar um exemplo, boia Holley com esse número aqui, que é 16R 58 7A. Aí do lado, o part number equivalente a esse aqui, da Jags, aí você tem um número lá. Da Summit, você tem um número lá. Da empresa que está vendendo, você tem um número lá que é referente a essa aqui. Então, você pode até encontrar uma boia dessa para esse carburador, mas não vai ser original da Holley. O certo é a original da Holley. Mesmo que seja essa de plástico, entendeu? Porque essa aqui deve ter, sei lá, não sei quanto tempo nesse carburador, porque esse modelo 4777 nem fabrica mais, né? A Holley já saiu fora de linha. Então nem sei se essa boia aqui fabrica essa boia de plástico. Deve ter um outro, já deve ter descoberto que dá esse problema. Se bem que isso aqui dá problema por causa do nosso combustível, que não é só gasolina, entendeu? Leva a gasolina da gente, você vai dizer assim, só leva água e álcool. Não leva só. Isso aí na boa, você pode fazer um teste, que você vai ver que não tem só água e álcool. Tem água, álcool, querosene, tem aqueles solventes para tinta no geral, tem de tudo dentro da gasolina nossa no Brasil. Então, para um solvente qualquer que tiver na gasolina, se pegar nessa emenda aqui, que é tipo um prensado a quente ou alguma coisa assim, vai descolar, porque é um solvente, ele vai derreter isso aqui, derrete, né? Então, nem pensar, isso aqui não... sonho. É por isso que eu gosto de latão, porque só latão para aguentar esse combustível nosso aqui, né? Porque fora isso não suporta de jeito nenhum. Isso aqui é vezes 2, tá? Vocês vão fazer isso vezes 2, vocês vão soltar
o parafuso aqui, tá? Parafuso aqui de cima, pode ver que o corpo é rosqueado, tá? Vocês vão soltar aqui, tirar a peça, soltar os dois parafusinhos lá de dentro, né? Que eu vou colocar agora de volta, porque para limpeza de carburador não precisa você limpar isso aqui, mas se você quiser deixar sem também pode. Eu vou botar no lugar para não perder, tá? Porque como isso aqui é um parafuso muito pequeno, ó, o parafuso está seco, agora se dá para você ver bem, ó, o corpo dele está todo branco. Isso aqui é a pessoa que já apertou na ignorância e já começou a arrebentar com o corpo do carburador. Não é isso aí, gente. Isso aqui é só encostar. É só o suficiente para essa arruelinha de pressão que tem aqui, ó. Tem uma arruelinha de pressão aqui, ó. Mostra mais perto. Tem uma arruelinha de pressão. Tá vendo? Aqui tem uma arruelinha de pressão, ó. É só para essa arruelinha fazer clique aqui, ó. Clique, pronto. Uma apertadinha de leve. Mais nada. Ah, por aqui vai vazar combustível para fora do... Não, não vai. Não vai vazar nada. Só botar aqui. Entendeu? E aqui eu não vou nem apertar. Aqui eu só vou colocar para não perder, ó. Só para não cair. Mais nada. Agora vamos para o ejetor, que é a última parte. Que aqui é o seguinte. A gasolina já está aqui dentro. Tem um furo aqui, ó. Tá? Tem uns furos aqui. O que acontece? Isso aqui é por onde vai sair a gasolina aqui. Tá? A gasolina vai sair por aqui. Como? A gasolina entra aqui. Quando você solta essa peça, lógico que ela não vai soltar tudo isso. Mas quando ela solta, aqui dentro, vou abrir, vocês vão ver. Tem um diafragma. Tá? Então ele puxa o combustível. Quando você aperta o combustível, vai sair por esse furo aqui. Vai passar por um furo que vai estar nesse corpo aqui primeiro. Por esse furo aqui. Um lado não tem, o outro lado tem. Daqui ele corre por essa linha aqui, ó, até aqui atrás. Daqui vem para o corpo aqui, né? Vem para o furo aqui. E daqui vem para cá. E daqui jorra por essas dois furinhos que tem aqui. Então você acelera, tá? Isso aqui é para que serve isso? Para a primeira andada do carro, primeira arrancada que você quer dar com o carro, e mais combustível do que o que vai por esses ventros, que é o nome disso aqui. Que aqui é só para manter. Então, à medida que o carro já acelerou, o combustível vai descendo aos poucos ali em forma de vapor ou de spray, dependendo da aceleração que você der. Mas para você chegar nisso, você precisa alimentar o motor primeiro para ele dar aquela primeira, entendeu? Tem que ter mais gasolina para poder explodir. No caso, vamos botar um V8, tá? Para poder explodir os 8 cilindros com mais força para o carro ganhar movimento. Então, quando você solta, ejeta essa gasolina para baixo, que é muito maior do que a que sai pelos ventros aqui, de princípio, o carro começa a andar mais, tá? Então, o que acontece? Depois que ele anda, não. Depois que ele anda, isso aqui já sustenta, porque ele vai manter sempre o mesmo combustível para aquela rotação que o motor alcançou. Então isso aqui é só para você, é um ejetor de combustível para você poder alcançar a rotação do motor que você deseja. Entendeu? Então é basicamente isso aí. Então vou desmontar aqui. Essa agulhinha aqui serve só para dar pressão. Entendeu? Só para não ir aquela gasolina, em vez de ir como se fosse um spray, né? Porque ela vai sair por aqui quase que um spray. Isso aqui é uma agulha só para dar pressão, mais nada. Por isso que ela não tem na ponta dela, ela não tem defeito, entendeu? Porque ela só fica apoiada lá. Quando a pressão da gasolina empurra ela para cima, a própria pressão empurra para cima e sai pelos furos em forma de jato. Então, isso aqui não vai, aparentemente, ninguém pegar esse parafuso aqui, ó,
que o parafuso fica em cima dela, né? É aí que eu falo. Tem que ir devagar. O parafuso fica embaixo dela aqui, certo? Ela fica aqui assim, com uma folguinha. Se você apertar esse parafuso demais, ela encosta e acaba marcando o troço aqui. Por isso que eu falo, o carburador não precisa apertar. É só, chegou num ponto, dá só uma viradinha, pronto. Só para apertar, vamos dizer assim. Não para pegar a chave, segurar a chave com as duas mãos e vamos torcer até o parafuso apertar mesmo. A pessoa deve estar pensando agora o seguinte: caraca, esse cara fala uns troços como se a gente fosse um retardado. Cara, não é uma questão de tratar vocês como retardado ou não. Tem gente que é retardada. Então tem gente que pega um carburador desse, leva pro mecânico e aí depois bota a culpa no mecânico, dizendo, não, o mecânico apertou o troço até a rosca estourar. E não é, às vezes é o dono do troço que quer fazer o troço, que é por isso que eu me propus de fazer esses vídeos. Exatamente para ensinar as pessoas que não há essa necessidade de você apertar as coisas como tem que apertar, tá? Porque isso aqui tudo é planado. O que você por exemplo, aqui, tá? Aqui tem uma junta. Quando eu abrir aqui, você vai ver que tem uma junta. Isso aqui, tanto a tampa quanto o corpo, tem que estar planado, tem que estar lisinho, porque na hora que você bota essa junta impede da gasolina sair por milímetros, acho menos de milímetros, entendeu? De espaço. Se fosse peça de ferro com ferro, as próprias ranhuras da lixa mais fina que você colocar, mesmo que você diga assim, Zé, eu vou passar uma lixa d'água 2000, vai passar gasolina. Então essa junta aqui é só para impedir que você coloque metal contra metal, só isso. E vedar. Ah, mas está vazando por aqui. Então, ou a tampa, ou o corpo, essa tampa aqui, né? Ou essa tampa aqui, tão ruins. Então tem que trocar. Essa peça aqui vai ter que ser trocada. Ou planada. Se ela estiver empenada demais, trocar. Porque senão você vai comer a peça até isso aqui não dá mais ejeção. Tá? Então, isso aqui você vai comer. É a mesma coisa que o pele. É comer o suficiente, né? Com a força da própria peça. Deixa eu ir abrindo aqui para poder mostrar. Você vai fazer um negócio para com a força da própria peça você poder planar o suficiente para ela encostar uma na outra. Mais nada. Tá vazando. Mesmo depois de você planar, tá vazando? Então não para aí, porque senão tu vai arrebentar com o negócio todo. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um lado do carburador todo, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês, tá? E aí depois eu volto para poder mostrar a montagem. Já com tudo aqui em cima da bancada. As peças todas em cima da bancada para você ver. E tudo aqui é vezes 2, né? Aqui dentro tem uma mola, tá? Ela não soltou porque essa junta aqui deve ser original da Holley, então ela deve ter soltado aquela goma que eu falei que é cola, então tem uma mola aqui dentro com pressão, tá? Que é justamente para fazer essa peça voltar. Como não soltou, é porque isso aqui deve estar colado. Mas quando vocês soltarem esses 4 parafusos aqui, tenta soltar com o dedo aqui em cima, justamente para não pular o negócio. Tá? Agora, como está aqui, eu vou dar uma pancadinha aqui. Vamos ver se vai sair também, né? Aqui. Tá saindo. Sempre com o dedo aqui, não precisa forçar para dentro não. Só o suficiente para ela não pular. Já tá rasgando. Não é mole não, isso aqui é difícil.
E se rasgar, tem que comprar junta. Fazer o quê? Se rasgar, tem que arrumar um jogo de junta. Nesse tri-kit americano, normalmente vem. Filha, pega um estilete ali pra mim. Tá. Vou ter que usar o estilete aqui, porque realmente essa junta, pelo jeito, colou, mas colou mesmo. Aí não é pra cortar a junta, não. É só pra passar o estilete aqui, pra ela soltar. Vocês verem aqui, ó. Ela tá ó, grudada em cima e rasgando aqui no meio. Aí você vem com o estilete aqui, coloca na parte que tá o metal, não a parte que tá junto, e vem meio que raspando para tentar aproveitar essa mesma junta. É meio complicado, mas às vezes funciona. Não é o certo. O certo é comprar uma junta nova. Parte da junta ficou aqui, ó. Tá vendo? Por ser uma junta original, ela solta uma goma e também está provando que essa tampa aqui está empenada nas pontas. Então, aqui você tem o diafragma, tá? Provavelmente a junta está colada na tampa agora. Vamos ver se eu consigo salvar. Se não, tem que comprar. Porque realmente é um trabalho de paciência, que senão vai rasgar a junta toda. Depois que ela abrir um espaço que seja, você já vem raspando e ela vem soltando. Fica mais fácil. Deu para soltar tudo direitinho. Não bastava colada. A mola. E aqui é o outro diafragma. Porque quando ele puxa, quando ele bota para baixo, ele jorra a gasolina daqui para cá. Né? Então tem que passar esses dois furos aqui são para puxar a gasolina para dentro. Quando você ejeta para dentro, quando esse diafragma puxa para fora, gasolina entra aqui. Quando o diafragma empurra para dentro, essa tampinha aqui tampa os dois furos e o combustível sai por esse furinho que tem aqui. Tem um furinho aqui. Um furinho na ponta aqui tem um furo e o combustível sai por aqui. Não passa de volta para cá por causa dessa borrachinha. Bom, então é isso aí. Isso aqui no caso, você vai fazer tudo isso nessa tampa aqui também. A mesma coisa. Tirar aqui, soltar os dois parafusos aqui de dentro
e os 4 parafusos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó.